Boa noite, olá meus queridos e amados irmãos, cumprimento a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do nosso Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre a sua casa. Meu nome é Carlos André, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Os amados irmãos, todos bem-vindos aqui no meu canal. Desde já peço aos irmãos, inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe também esta oração com seus contatos. Tem muitas pessoas que vão precisando ver a palavra de Deus e Deus quer te usar como um canal de bênção para abençoar outras pessoas. Deus quer usar você para abençoar o seu próximo. Não importa quem seja, porque a maioria das pessoas pensa que próximo é só parente, não. Não importa quem seja, todo aquele que está precisando e você tendo a oportunidade, ajude. A recompensa vem de Deus. Querido, peça a Deus perdão pelas mensagens, meus pecados, para trazer essa rica mensagem para a sua vida, que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia da sua vida também, e que nós possamos cada vez mais buscar o Senhor e se afastar das coisas ruins. A palavra do Senhor, meus amados irmãos, nesta noite, preste bem atenção. Gênesis capítulo 4, do versículo 1 em diante, diz assim: E aconteceu, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado já as porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? Caim falou para o Senhor. Queridos, preste bem atenção aqui o que aconteceu aqui com essa família. Adão conheceu a Eva e ali teve um filho chamado Caim, o primogênito. Depois, Adão conheceu a Eva de novo e teve outro filho chamado Abel. A Bíblia aqui fala que conheceu, teve relação entre os dois, relação sexual entre os dois, e ali concebeu e teve 2 filhos. A Bíblia diz que Caim ele foi lavrador da terra e Abel foi pastor de ovelhas. Caim plantava frutos, agricultor, e Abel era pastor de ovelhas. Diz a palavra do Senhor que Caim ele prepara uma oferta para o Senhor, um sacrifício dos frutos ali que ele plantava ali, ele colheu e fez o sacrifício para o Senhor. E Abel pegou dos primogênitos, sabiam que primogênito é o primeiro, dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e sacrificou ao Senhor. E Deus se agradou com a oferta de Abel. Por quê? Porque Deus, irmão, ele tem prazer que você e eu demos a ele o primeiras coisas. Ou seja, exemplo, você levanta de manhã, o que você faz primeiro? Ora a Deus. Você vai fazer alguma coisa, o que você tem que fazer? Você vai almoçar, exemplo, você faz o que? Agradece a Deus. Então Deus tem que vir em primeiro lugar na sua vida.
Antes de você fazer alguma coisa, antes de eu fazer alguma coisa, nós temos que consultar o Senhor e ver se isso é certo ou errado, colocar Deus em primeiro lugar, na direção certa. E aqui diz que Abel, ele pegou da sua gordura ali, a primeira gordura ali, e trouxe o melhor que ele tinha. O melhor. Ele não trouxe ali o primeiro, porque era a primeira coisa que ele pegou da frente, não. Ele trouxe o melhor. O melhor da gordura, o melhor das ovelhas ali. Ele trouxe e sacrificou o Senhor. Enquanto Caim não trouxe o melhor. Caim, eu creio que a oferta que ele ofereceu ao Senhor, vamos dizer assim, que ele trouxe frutos de má qualidade. Quando a gente vai numa feira comprar algum fruto, a gente escolhe o melhor, né? A gente pega ali a verdura ali, e a gente fica escolhendo, olha, ver se está machucada, ver se está com alguma coisinha de podre, de estar alguma assim, não esteja perfeita. A gente olha tudo, né? E depois vai e pega sempre os melhores. E ali nós escolhemos para nós. E Caim aqui, eu creio que ele fez a mesma coisa, ele escolheu o melhor para ele e depois ele catou ali o que tinha ali e ofereceu a Deus. E isso não agradou o Senhor. E a palavra do Senhor fala que porque Deus se atentou, se alegrou com a atitude de Abel, de dar o de melhor, atitude, irmão. Abel teve a atitude de dar o de melhor para Deus, porque ele trouxe o melhor que ele tinha. A atitude de Abel agradou a Deus, mas a atitude de Caim desagradou o Senhor. E quando Deus atentou pela oferta de Abel, Caim ficou triste, se irou-se, ficou muito zangado e ficou triste ali. Deus vem até Caim e pergunta a ele por que tiraste e por que descaiu o seu semblante. A Bíblia diz que Caim ele vai para o campo mais Abel, e quando chega lá, Caim vai, se levanta contra Abel e mata Abel. Olha o que acontece aqui numa família, quando o pecado já começou dos pais. Os filhos, um se levanta para ser fiel a Deus, mas o outro se volta contra. E aí um irmão tira a vida do outro. Isso já a gente vê hoje, né, parentes assim, pai matando os filhos, filho matando o pai. Mas se você for ler a palavra de Deus, vem desde antes, irmão. Por quê? Porque aqueles que se iraste, aquele que se levantou contra seu irmão, é porque eles não quis dar o dia melhor, não quis se voltar para Deus, não quis buscar de Deus, não quis andar no caminho certo para fazer as coisas certas. Então, eles ali, por não ter essa aceitação do errado, acaba machucando aquele que faz o certo. Você vai ver que Abel não fez nada contra Caim. Ele não se levantou contra Caim, ele só ofereceu a Deus o que ele tinha de melhor. Mas isso irou a Caim. E a palavra do Senhor diz que Deus, ele fala a seguinte coisa para Caim, antes de ele matar Abel. E o Senhor disse a Caim, versículo 6, preste bem atenção, irmão. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Versículo 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Olha o que Deus pergunta a Caim ali. Ele fala, ó, se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Ou seja, se você fizer bem, correto, você será aceito. E se não fizeres bem, o pecado já está às portas. Ou seja, se você não fizer bem, o pecado já está à porta, porque você vai acabar fazendo coisa má, errada. E aí, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Querido, nós não podemos, eu digo isso com propriedade, nós não podemos deixar o nosso desejo tomar conta do nosso coração. Nós não podemos deixar o nosso desejo, nossa vontade, estar acima da vontade de Deus, estar acima
da gente, toma conta do nosso coração, da nossa mente. Nós não podemos deixar que o nosso desejo, porque, irmão, nosso desejo é pecaminoso, nosso desejo é ruim, nosso desejo, que a gente deseja as coisas, é coisas levianas, que desagrada a Deus. Então, nós temos que estar colocando a vontade de Deus acima dos nossos desejos. O que está na direção de Deus? Amém. Não está na direção de Deus? Não vou fazer. Ah, mas eu quero fazer, é meu desejo, é minha vontade. Não, não é meu. Isso está errado. É minha vontade de fazer, mas está errado. Eu não posso fazer isso. Caim deixou que o desejo dele tomasse conta do coração dele. E ali ele foi lá e tirou a vida do irmão. Então nós temos que vigiar muito, irmão. Vigiar, orar. Vigiar e orar e fugir das tentações, das coisas ruins, dos levantes, de tudo que não presta. Nós temos que fazer isso. Para que a gente possa ter, irmão, uma vida com Deus abençoada. Não bote seu desejo acima do desejo de Deus na sua vida. Não bote seu desejo acima de você mesmo, do seu caráter, da sua dignidade, irmão. É uma coisa muito difícil hoje, só a misericórdia de Deus na nossa vida. Às vezes, nós colocamos nosso desejo acima do nosso caráter, da nossa dignidade com Deus. E dignidade com as pessoas também. Por isso nós somos apontados. E não é culpa de Deus não, irmão. É culpa nossa. A culpa que era de Caim. Não foi culpa de Abel, não foi culpa de Deus, não. Foi culpa dele. Foi ele que não fez ser correto. E por ele não fazer correto, ele culpa os outros. A mesma coisa, às vezes somos nós. Culpamos um que se levantou contra nós porque nós fazemos uma coisa errada. Às vezes é a gente que comete o erro. Aí aquele aponta, aquele critica e a gente coloca a culpa em cima dele, fica com raiva. Mas a culpa é nossa. Nós temos que aprender a assumir nossa responsabilidade, examinar nossa vida e procurar fazer o certo. Quando alguém se levantar contra a sua vida e você está no certo, ou você está, até você estando errado, cale-se. Ora a Deus, peça perdão seu se você estiver errado. Segue a tua vida. Se você estiver certo, a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. E é Deus, irmão, que vai fazer justiça. Então, faça o bem. Faça certo para Deus. Coloque a vontade de Deus acima da sua vontade. Queridos, vamos orar nesta noite em nome de Jesus. Primeiramente, nós vamos pedir perdão ao Senhor. Perdão pelas nossas atitudes. Perdão pelas nossas escolhas erradas. Perdão por querer colocar a nossa vontade acima da de Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, abrimos nosso coração para Ti. Te pedimos, ó Deus, perdão, Senhor, e misericórdia, e não afaste de nós do Santo Espírito. Erramos, Senhor, somos pecadores. Renova, Senhor, nossas forças. Renova as forças dos Teus filhos, Pai, nesta noite, Deus. Deus, que a Tua vontade esteja acima da nossa vontade. Que a Tua vontade, Senhor, esteja acima dos nossos desejos, Senhor. Que a Tua vontade, ó Deus, esteja acima das nossas escolhas. Que nós possamos se render à Tua vontade, ao Teu querer. Deus, toma em Tuas mãos, Senhor, nossas vidas. Tende misericórdia. Nos guia, Senhor, pelas veredas da Tua justiça, Deus. Toma em Tuas mãos, Senhor, as famílias representadas neste canal, Senhor, os inscritos. Toma em Tuas mãos, Senhor, aqueles que irão ouvir ainda a Tua mensagem. Abençoa, Pai, os Teus filhos, ó Deus. Renova as forças, abre o entendimento, Senhor. Que eles venham entender que não é a vontade deles que vai levar eles até o Senhor, mas é a Tua vontade, Deus. É colocando o Senhor em primeiro lugar. Deus, toma em Tuas mãos, Senhor, a nossas vidas mais uma vez. E nos abençoe, nos fortalece cada vez mais. E dá uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixeis que a tentação maior do mal.
Que teu poder, o reino e a glória para todos sempre. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, obrigado pela sua presença aqui nessa noite, ouvindo esta mensagem. Compartilhe ela, irmão. Que Deus te abençoe, te fortaleça. Tem pessoas que precisam ouvir esta mensagem. E eu creio que Deus vai tocar o coração desta pessoa. Essa pessoa vai mudar em nome de Jesus. Mensagem de salvação. Que Deus te abençoe e te dê uma noite abençoada. Fica com Deus, que eu estou com Ele. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.